Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Introdução à Programação para a turma de Matemática Computacional. Na aula de hoje o assunto é arquivos e nas aulas passadas a gente aprendeu por que a gente quer aprender a manipular arquivos em C e as principais funções. A gente falou sobre a função fopen, sobre a função fclose e fprintf e fscanf. A gente vai utilizar essas quatro funções mais o ponteiro para a estrutura file para manipular arquivos em C. A gente viu exemplos de como gravar um inteiro no arquivo texto e como ler depois esse inteiro utilizando os diferentes modos da função fopen. A gente vai ampliar agora os nossos exemplos para gravar e ler várias informações de arquivos e informações de tipos diferentes. Então, vamos começar mostrando esse exemplo, certo? Temos a nossa função main. Criei aqui o ponteiro para o struct file, por enquanto ele não tem nada guardado dentro dele. Também guardei o inteiro i. Chamei a função fopen para abrir o arquivo que está lá no nosso HD, né, arquivo.txt, no modo write, certo? A gente assume que a criação do arquivo foi bem sucedida, ou seja, essa condição aqui vai retornar falso e a gente vai cair no else. No else, a gente vai ter um for, né? E esse for, ele vai utilizar a variável i como variável de controle. O primeiro valor que i assume é 0, né? O que torna essa condição aqui verdadeira. 0 menor que 5 é verdadeiro. E a gente vai chamar um fprintf. Lembrem bem, ó, o arquivo estava vazio, a seta amarela aponta para o início do arquivo, para ficar focando, né, a imagem aqui nessa parte da figura. E quando a gente chama o fprintf, passando os três argumentos, o ponteiro p, o especificador da informação que você quer guardar e a variável que você quer ler o valor que está dentro dela, ela vai lá na variável i, que está valendo 0 nesse momento, vai guardar o 0, né, o fprintf vai imprimir no arquivo o valor 0 e a seta amarela vai se mover para a próxima informação, para o próximo slot do arquivo a ser escrito, certo? Se essa seta amarela não existisse e a gente ficasse sempre na mesma posição do arquivo, eles iam se sobrescrever, né, conforme você fosse escrever. Então, essa é a função da seta amarela. Ela vai se movimentando à medida que você lê ou escreve coisas para pegar a próxima informação a ser lida ou escrita. Nesse caso aqui, escrita, né? Tá. Vou voltar para a minha condição, meu i vai ser incrementado, o i que era 0 passa a ser 1, a condição continua verdadeira e eu vou chamar fprintf mais uma vez para imprimir o valor 1. E a seta amarela, mais uma vez, foi deslocada para a direita. O meu i vai ser incrementado, passa a ser 2, 2 menor que 5, verdade. Fprintf vai imprimir o valor 2 no arquivo, seta amarela deslocada para a direita. Agora, meu i vale 3, 3 menor que 5, verdadeiro, vou imprimir o valor 3 no arquivo. O i vai valer 4, 4 menor que 5, verdadeiro, vou imprimir o valor 4 no arquivo. Agora, meu i vale 5, e aí 5 menor que 5 retorna 0, é uma condição falsa, eu vou sair do meu laço, vou chamar a função fclose e vou retornar 0. Então, antes da gente chamar aqui fclose, vamos ver como é que ficou a situação final do nosso arquivo, né? Ficou 0, 1, 2, 3, 4. Porém, percebam que a gente gravou esses inteiros e eles vão ficar um colados no outro, né? Parece ter um espaço aqui, mas na verdade a gente só mandou imprimir o porcentagem D, né? Não tem um porcentagem D e um espaço. Então, esses inteiros eles foram impressos no arquivo, um coladinho do lado do outro. Chamei o fclose. O que é que esse fclose faz? Ele vai tirar tudo que porventura, porque de tempos em tempos, quando a gente vai chamando esse fprintf, pode ser que a informação não seja diretamente enviada para o arquivo no HD. Né? Ele vai guardar um pouco de informação, de tempos em tempos ele vai jogar essa informação toda no HD. Quando a gente chama o fclose, ele vai fazer essa operação de segurança, de jogar tudo que está na RAM para o HD, para a gente ter a segurança que não vai perder informação. Se a gente esquecer de chamar o fclose, pode ser que quando a gente fechar o programa, tenha algumas informações que ficaram na RAM que não ficaram no HD.
né? E aí a gente vai perder algum tipo de informação. Por isso que é tão importante chamar a função fclose, né? Que vai fechar tudo e vai retornar 0 para encerrar a execução do programa. Tá. Se vocês rodarem esse programa e abrirem o arquivo que foi salvo lá na memória do computador, vocês vão ter essa informação aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4. E agora a gente vai fazer um exercício reverso, vai ler esse arquivo, né? Só que tem um probleminha, né? Se o arquivo .txt contém 0, 1, 2, 3, 4, nesse formato, os inteiros impressos um coladinho do lado do outro, o que é que este programa vai imprimir na tela? Então vejam só, esse programa ele vai criar o ponteiro, criar o inteiro, vai chamar o fopen, passando o modo R, né, de leitura, vai guardar o endereço do struct dentro do ponteiro P, verifica que o ponteiro P é diferente de null, né, se ele for diferente de null, ele cai no else, e aí ele vai chamar o fscanf, né, passando aqui ó, o ponteiro, o especificador, que é o inteiro, e onde eu quero guardar essa informação, que é no endereço da variável n, né? Aí o que é que vai acontecer? Ele vai ler esse número todo aqui como se fosse um inteiro. Então ele vai guardar dentro de n 1234, né? O 0 à esquerda aqui ele vai ignorar. Mas aí ele vai imprimir na tela 1234, que não era o que a gente queria, né? A gente queria ler os 5 inteiros, um por vez. E como eles estão todos juntos aqui, o fscanf não soube interpretar isso. Isso é o que a gente quis dizer quando a gente disse lá nas aulas anteriores que quando você vai utilizar arquivos texto, você tem que pensar e projetar bem a estrutura dele. Porque se você não organizar direito do jeito que você quer fazer a leitura depois, pode ser que aconteçam erros como esse, certo? Então a gente tinha 5 inteiros, que era a informação que a gente queria, e agora a gente tem um inteiro só que não vai ajudar muita coisa, certo? E aí o que é que a gente vai fazer para corrigir esse problema? A gente vai ter que voltar lá no programa de impressão, né? E adicionar um /n depois do %d. Ó. Aqui no fprintf, a gente antes tinha somente %d aqui entre aspas, e agora tem %d/n. Ou seja, ele vai imprimir, toda vez que ele imprimir um inteiro, ele vai pular a linha e vai imprimir o próximo inteiro na linha seguinte, né? E aí o arquivo resultante da execução desse programa vai ser esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, cada um sozinho na sua linha, né, no seu quadrado. E aí sim, quando a gente for fazer a leitura desse arquivo, a gente vai ter o resultado esperado. Vamos ver como é que funciona, né? Ok, criei aqui o ponteiro P, o inteiro n, chamei a função fopen. Com o modo de leitura, a gente assume que essa abertura de arquivo foi bem sucedida, de forma que a condição do if ela se torna falsa, né? Porque P não é igual a null. A gente cai no else, e aqui no else eu vou ter um while, né? Vou ter um laço. E dentro desse laço eu vou chamar a nossa função fscanf, né? Fscanf vai receber três parâmetros, 3 argumentos como entrada, o ponteiro P, o especificador do tipo de dado que você quer ler, o endereço da variável que você quer guardar o valor. Ele vai tentar fazer a leitura de um inteiro, se conseguir, retorna 1, se não conseguir ler um inteiro, retorna 0, e se atingir o fim do arquivo, retorna -1. E aí a gente pegou isso, lá no exemplo anterior, essa condição aqui estava dentro de um if, né? Porque a gente ia ler somente um valor. Então, se o retorno da leitura daquele valor fosse 1, a gente armazenava ele dentro de n e acabava o nosso trabalho. Só que aqui a gente tem vários valores. Então, a gente vai colocar essa condição dentro de um laço, de forma que ele sempre vai tentar fazer essa leitura repetidas vezes até que essa condição se torne falsa. Ou seja, até que ele retorne 0 ou -1. 0 porque ele não conseguiu ler um inteiro, ou -1 porque a gente chegou no final do arquivo e, portanto, o programa da gente executou exatamente como a gente queria, certo?
E aí, como é que a gente faz a leitura desse comando aqui, né? Enquanto a leitura de um inteiro do arquivo for bem sucedida, ou seja, retornar o código 1, eu vou executar o que está aqui dentro, né? Então, eu li o primeiro inteiro, que é o 0, e o 0 vai ser guardado dentro da variável n. Olha aí. A leitura vai ser bem sucedida, ou seja, f_scanf vai retornar 1, 1 igual a 1 vai retornar 1, que é o verdadeiro na nossa linguagem C, né? A condição verdadeira retorna 1. E aí, o 0, o valor 0 que foi lido do arquivo, vai ser guardado dentro da nossa gavetinha de memória aqui, que é a variável n. Olha aí, foi guardado. Ok, aqui dentro do while eu vou imprimir na tela. Vou chamar o printf, número e o valor que está guardado dentro de n, né? O número 0. Segunda chamada do scanf, assim percebam, né, que a setinha amarela estava apontando para o 0 e agora está apontando para o 1. Ou seja, a próxima informação a ser lida é o 1. Quando eu chamar o f_scanf, ele vai fazer a leitura vai ser bem sucedida, a condição vai ser verdadeira e o valor 1 vai ser guardado dentro de n. E aí eu vou imprimir na tela, número 1. E vou repetir isso para os próximos 3 inteiros que estão guardados dentro do arquivo, né? Agora eu vou ler 2, vai ser bem sucedido, n guarda 2 e imprima na tela, número 2. O próximo vai ser 3, a leitura vai ser bem sucedida, vou guardar 3 na variável n e vou imprimir na tela, número 3. E por último, o 4, né? Aí a leitura vai ser bem sucedida, vai retornar 1, vai ser verdadeiro essa condição, né? E n vai armazenar o valor 4 e vai ser impresso na tela, número 4. Aí olha só como é que a gente vai conseguir sair desse laço agora. O arquivo agora ele está apontando para uma posição nula, não tem mais o que ler desse arquivo, né? O arquivo já chegou ao seu final. E aí o f_scanf, quando a gente tentar ler o próximo inteiro, vai dar erro. A leitura vai dar erro, pois o fim do arquivo foi atingido. Vai retornar -1, certo? Isso aqui, vai ser substituído por -1, -1 igual a 1 vai dar falso e a gente vai sair do laço. Vai fechar o arquivo e encerrar o resultado e encerrar a execução do nosso programa. Então, a gente aprendeu a utilizar tanto o fprintf quanto o fscanf dentro de um laço, para a gente conseguir escrever vários números e ler vários números em arquivos do tipo texto, certo? Como é que a gente diferencia entre o modo W e diferencia entre leitura e escrita? É através do modo passado dentro da função fopen. W para escrita e R para leitura, né? Agora vamos ver como é que a gente grava várias informações de tipos heterogêneos. Olha só, a gente quer fazer uma gravação de vetores de números e strings em um arquivo texto. Então vamos lá ver como é que a gente faz. Aqui criei o ponteiro para o struct file, criei um vetor de inteiros chamado DDI, que é o código de chamada de longa distância internacional, né? Guardei as informações 55.1 e 256 e criei um vetor de strings, né? que é modelado como uma matriz, né? Então, a primeira posição é Brasil, depois vem ELA e depois Uganda. Criei os dois vetores, né? Vetor de inteiro e vetor de string, e criei a variável inteira i, que vai ser a variável de controle do meu for lá na frente quando eu for escrever. E aqui começa a rotina de manipulação de arquivo. Eu vou chamar a função fopen, passando o nome do arquivo e o tipo, o tipo de operação que eu quero fazer. No caso, eu quero escrever, vou passar o parâmetro w. Verifico aqui, né, que é diferente de null, isso quer dizer que a operação de abertura de arquivo para escrita foi feita com sucesso e ele vai cair no else. E aqui dentro do else eu vou ter um laço, que o i vai de 0 até 2, vai ter esses três valores, né, 0, 1 e 2, e vai chamar aqui dentro o fprintf com esses diferentes valores. O fprintf, ele agora está recebendo o ponteiro p, né? Vou voltar aqui. O ponteiro p
E aqui dentro do especificador, antes a gente tinha porcentagem D barra N, né? Mas agora a gente está colocando mais coisas no arquivo. A gente está colocando porcentagem D, espaço, porcentagem S e o barra N, né? O barra N faz a seta amarela descer uma linha, né? Que é o que a gente quer. E em seguida as informações que vão ser encaixadas dentro desses especificadores. Então vejam que funciona realmente como se fosse um printf, né? Você vai ter os especificadores e em seguida as variáveis que você vai ler os valores para encaixar dentro desses especificadores. Aqui vai ser a posição I do vetor DDI. Qual vai ser essa informação? No momento, na execução do programa, o I vale 0. Né? Então, a gente vai ler a posição 0 de DDI, que é 55, e vai encaixar na porcentagem D. Né? Vai encaixar 55. A próxima informação é uma string. Então, ele vai buscar a posição I de país. Né? Aqui está escrito país, mas porque não pode acento em nome de variável, né? Mas é um array com nomes de países. E aí, o I vale 0, eu vou ler a posição 0 do meu vetor país, que é Brasil. Então, eu vou encaixar Brasil aqui. E aí, o fprintf vai imprimir 55 espaço Brasil barra N e a setinha amarela vai pular para a próxima posição livre para escrita, né? E aí, a gente vai fazer a mesma coisa com as posições subsequentes do nosso vetor, né? Que é 1 Estados Unidos e 256 Uganda. Como é que a gente vai fazer isso? Porque a nossa variável de controle I vai ser incrementada, né? Era 0, passa a valer 1. Isso quer dizer que eu vou pegar a posição 1 menor que 3 é verdadeiro, vou entrar aqui, vou pegar a posição 1 do DDI, que é 1, o valor é 1, e vou pegar a posição 1 do vetor país, que é ELA. Então, vou pegar 1 e ELA, vou encaixar aqui no meu porcentagem D, porcentagem S, vai ser impresso no arquivo. Próxima posição, o I agora vale 2. Vou pegar aí a posição 2, 2 menor que 3 ainda é verdadeiro, né? Então, a gente entra aqui dentro e, ó, posição I do posição I é 2, então a gente vai pegar a posição 2 do vetor DDI, que é 256. E também vai pegar a posição 2 do vetor de país, que é Uganda. Então, vou pegar as informações 256 e Uganda, vou imprimir no arquivo. E aqui, a setinha amarela pulou uma linha, né? E está apontando para a próxima linha a ser escrita. Só que, agora meu I vai valer 3. 3 menor que 3 é falso. Eu vou sair do meu for. Então, eu vou terminar a execução com essas informações guardadas aqui dentro do meu arquivo. Lembrando que eu, como programadora, fui eu que organizei o arquivo desse jeito. Poderia fazer de outro jeito, certo? Poderia primeiro navegar todo o vetor DDI para imprimir todos os DDDs em uma linha só, separado por espaço, por exemplo. E aí na próxima linha eu pegar eu imprimir todos os nomes dos países, né? Então, essa estrutura do arquivo tem que ser pensada, tem que ser planejada previamente pelo programador, de forma que, quando eu for fazer o programa da leitura posteriormente, eu tenha que usar essa estrutura para conseguir fazer o parser, né? Ler as informações corretamente daquele arquivo. Chamei o close para fechar o arquivo e retorno 0 para encerrar a execução do programa, certo? E aí a gente propõe um exercício aqui para vocês. Peguem esse programinha aqui, né? Digitem ele e executem. Vejam lá o arquivo, né? Como é que foi salvo, se realmente foi salvo do jeito correto. E aí refaçam o exercício adicionando, em vez de utilizar 2 vetores, declarando uma struct, né? Uma struct código que vai ter 2 campos, um inteiro, que é o DDI, e um vetor de char, que é uma string, né, chamada país, que é o nome do país, né? Como é que a gente vai resolver esse exercício? Olha aí, acho que a gente declarou o struct código, não usou o typef, né? E aí, ó, criei um vetor que é do tipo struct código e tem 3 posições. Na posição 0, o campo DDI vale 55,
Na posição 0, o campo país vale Brasil, né? Aí eu tive que chamar a função strcpy, que é string copy, vou copiar Brasil para dentro do campo país. E aí, ó, vejam só como é programação, é um tijolinho em cima do outro, né? A gente falou de struct, falou de ponteiro. Aqui nesse exercício a gente está usando tudo isso, né? Tá usando struct com ponteiro e com manipulação de arquivo, né? E também nesse meio tempo a gente vai usar if else, vai usar laços, vai usar criação de variáveis, ou seja, vai usar tudo que a gente aprendeu até então, né? E aí vou repetir, né, para a posição 1 do vetor. O vetor 1, o campo DDI recebe 1, depois o país recebe Estados Unidos. A posição 2 vai receber no campo DDI 256 e no campo país Uganda. Pronto, então isso aqui, né, essas linhas equivalem no exercício anterior a essas duas linhas aqui, né? A diferença é que agora eu tenho dois vetores separados e aqui eu tenho um vetor de struct código que foi definido anteriormente. E aí, ó, aqui eu tenho o inteiro i, vai ser a variável de controle. O ponteiro p eu chamei fopen com o modo write para escrever no arquivo. Se essa abertura foi feita corretamente, a gente não vai entrar no if, né? Vai cair aqui no else. E aqui eu vou ter, ó, um for, igual que a gente tinha no exemplo anterior, né? O i vai de 0 até 2. E dentro desse for, a gente vai chamar a função fprintf. E aqui a gente vai ter porcentagem D e porcentagem S. Só que em vez de passar DDI e entre colchetes a posição, né? Como estava no exercício anterior, aqui a gente vai acessar a posição i do vetor chamado vetor, né? Com o campo DDI e o nome do país, né? Vai rodar aqui 3 vezes para imprimir Brasil, Estados Unidos, Uganda, vai sair do for, vai encerrar a execução do programa, mas antes vai chamar o fclose para fechar o nosso programa. Ok, pessoal? Então a gente refez, né, esse programinha utilizando uma struct. Ok. A gente conseguiu gravar essas informações dentro do arquivo. Agora a gente vai fazer a operação reversa, né? Vai fazer a leitura de vetores. Ok. Então o programa vai ser bem parecido com o anterior, né? Vou criar aqui, ele economizou um pouco de espaço, né? Colocando a declaração de variáveis tudo numa mesma linha, mas aí eu vou ter o ponteiro para o arquivo P, o código DDD, que é o inteiro, e um array de país, né? Ele não fez um struct ou então um vetor de DDI ou um vetor de país, né? Ele vai ficar lendo e imprimindo na tela e em seguida ele vai sobrescrever. Mas a gente poderia fazer isso também para guardar dentro de um vetor, certo? Chamei a função fopen com o modo R de leitura, né? Que vai abrir esse arquivo, vai colocar o endereço desse arquivo na memória RAM dentro da nossa variável P, que é o ponteiro, e a seta amarela vai apontar para a primeira posição de leitura daquele arquivo. Se for diferente de null, aqui eu vou ter um while, tá? Então vejam bem, por que na escrita eu uso um for e na leitura eu uso um while? Bom, na escrita eu uso um for porque eu tenho um vetor, eu sei quantas posições eu tenho naquele vetor, e eu quero escrever todas as informações de cada posição daquele vetor. Ou seja, eu sei de forma antecipada quantas vezes eu vou executar aquele bloco, né? aquele comando de fprintf, por isso eu uso for. Já no while, eu não tenho como ter certeza, a não ser que eu guarde essa informação também em um outro arquivo, eu consigo obter essa informação de outra forma. Como eu não sei quantas linhas ou quantas vezes eu vou chamar o fscanf, aí eu uso o while e eu faço essa condição de pegar o resultado do fscanf e comparar com um inteiro que eu sei que é o código que ele vai retornar se essa operação de leitura for bem sucedida. E aí eu vou ficar dentro desse while até que essa condição seja quebrada. Ok, pessoal? Então essa é a diferença entre o for e o while, né? Fazendo aí, aproveitando essa deixa para fazer uma rápida revisão de
estrutura de repetição. Joia, aí olha só a diferença. Antes no fscanf a gente lia ou um inteiro ou uma string, né? Aqui a gente está lendo um inteiro e uma string, né? E aqui, ó, a gente está passando os endereços das variáveis que a gente quer armazenar essa informação lida, né? Aqui tem um ponteiro P, não esquecer. O segundo vai ser os especificadores no formato que o arquivo foi escrito, né? Vai tentar ler dois valores. O primeiro valor é um inteiro, por isso tem aqui, ó, porcentagem D, que vai ser guardado dentro do endereço da variável código, certo? E aqui, ó, eu não coloquei o i comercial, por quê? Porque aqui se trata de um vetor, e a gente já sabe que quando a gente referencia uma variável do tipo vetor no programa em C, na verdade a gente está passando o endereço da primeira posição, né, daquele vetor. A gente aprendeu isso na aula de ponteiros. Ou seja, quando eu passo aqui país, ele está passando 002, certo? Que é a primeira posição daquele vetor. O fscanf, ele tenta ler esses dois valores, o código e o país. Se conseguir, retorna 2. Logo, a gente vai comparar o resultado da chamada de fscanf com 2, que vai ser o sucesso dessa operação, certo? Se não conseguir, retorna 0. E se atingir o fim do arquivo, retorna -1. Então, esse código aqui, na verdade, vai ser a quantidade de informações corretas que ele conseguiu ler do arquivo, naquela leitura, certo? Então, se for 2 valores, você vai comparar com 2. Se for 3, você vai comparar com 3. E assim por diante, ok? Admitindo que eu consegui ler aqui, né, com sucesso, vai retornar 2. A leitura vai ser bem sucedida. Fscanf salva 55 na variável código e a string Brasil na variável país. Aqui é uma simplificação, né? A gente sabe que por debaixo dos panos isso aqui vai ser um vetor, e aí ele vai guardar cada letra em uma posição do vetor e etc. É só para facilitar o exemplo, né? E vai ler Brasil e vai guardar Brasil dentro da variável país, move a seta amarela para a próxima posição e entra aqui, né? Aqui a gente vai simplesmente imprimir esses valores na tela do computador, vai imprimir 55 Brasil, e no próximo fscanf, como a seta amarela se moveu, agora eu vou ler 1 e Estados Unidos, certo? A leitura vai ser bem sucedida. Fscanf salva 1 em código e ELA em país, e move a seta amarela à frente. Aqui dentro eu vou imprimir os valores, 1 e Estados Unidos. Vou fazer a mesma coisa, né, para a terceira vez que eu estou chamando essa função fscanf. A leitura vai ser bem sucedida. Fscanf salva 256 na variável código e Uganda na variável país, e move a seta amarela à frente. Aqui eu vou imprimir as informações na tela e volto para o while. Agora a leitura vai dar erro, porque eu encerrei aquele arquivo, não tem mais nada a ser lido, né? Então a leitura vai dar erro, pois o fim do arquivo foi atingido, e fscanf, isso tudo aqui, vai retornar -1, que é diferente de 2. A condição vai ser falsa e eu vou sair do meu while. Vou chamar o fclose e vou retornar 0 para encerrar a execução do programa. Ok, pessoal? Então, a gente viu aí vários exemplos de leitura e escrita de arquivos. Ler um inteiro, ler vários inteiros. E a mesma coisa para escrita, né? E aí, ler valores de tipos heterogêneos, escreve valores de tipos heterogêneos. Tudo isso para arquivos texto, né? Então, o arquivo texto tem aquela etapa de conversão, quando você vai converter o dado que está na memória do computador em formato binário para o formato texto que é possível de ser lido por humanos, certo? Agora, no próximo vídeo, a gente vai falar das mesmas coisas, só que utilizando arquivos do tipo binário. Então, vai ser um pouquinho diferente, mas os conceitos por trás vão ser bem parecidos. Então, aperta o play e a gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço!